A bola para Cauã. Peraí que eu não estou conseguindo aqui, presidente. Só um minutinho. Vamos ver o que eu estou fazendo que eu não estou achando. Eu acho que eu consigo aqui, só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo partilhar aqui. O link está em folhas 12, doutor Alberto. Não, eu sei, eu já baixei, doutor Renan. Aí. Solta a bola para Cauã, recolheu aqui pelo lado direito, tocou no meio do corredor central para Raul. Atenção, olha a tentativa ali, o arremate. O Lyon bateu e o goleiro Malê Falcone fez a defesa. A equipe do Atlântico agora vinha num retorno ali da recomposição defensiva, tentando se organizar e acabaram se chocando. É esse, doutor Eduardo? É esse o vídeo, doutor Alberto. Satisfeito, pessoal? Satisfeitos? Eu estou satisfeito. Eu também. Se puder reexibir do início, doutor Alberto, o vídeo é curtinho, só para a gente verificar. O atleta que tem o cartão vermelho do Atlântico, vermelho ali, chuta a bola. O Lyon bateu e o goleiro Malê Falcone fez a defesa. A equipe do Atlântico agora vinha num retorno ali da recomposição defensiva, tentando se organizar e acabaram se chocando. Pela parte da defesa, tá ok, senhor presidente. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigada, doutor Eduardo. Obrigada, doutor Alberto, por partilhar a imagem. Eu passo a palavra ao doutor Alberto. Vamos lá, presidente. Agora deixa eu me achar aqui. Estou bem atrapalhado aqui, vamos lá. Tá. Bom, são dois atletas ali que praticaram atos hostis, né? Especialmente o de azul, que é o William Santos, né? E o Pedro Amaral é o que foi que recebeu o peitaço, né? Foi isso? Foi, né? Então, razão pela qual eu opino pela condenação do senhor William Santos em uma partida já cumprida, né? E eu opino pela justiça em relação ao Pedro Amaral ali, que só chegou ali. É o que você requer. Senhor Eduardo, tem mais alguma colocação, doutor? Sim, excelência. Posso manifestar? Pode, claro. Pois não. Excelentíssima senhora presidente, doutora Morgana Fonseca, eminente relator, doutor Luiz Eduardo Barbosa, na pessoa de quem saúdo aos demais auditores dessa colenda 4ª Comissão Disciplinar do TJD da Liga Gaúcha. Saudando também ao ilustre amigo doutor Alberto Lopes Franco, sempre muito leal, muito combativo e buscando e pugnando sempre pela justiça. Saúdo também aqueles que nos acompanham através das plataformas redes sociais e aqueles que estão na sessão também. Excelências, sem maiores delongas, a defesa, evidentemente, ela se filia ao pedido exposto de forma muito cortês e leal pela douta Procuradoria, na medida em que a imagem é clara ao trazer que o atleta do Atlântico, ele apenas e tão somente, na hora que é marcada uma falta contra a sua equipe, ele chega chutando a bola e a bola acerta o treinador da sua própria equipe. E aí ele sofre um safanão, talvez um peitaço, um safanão do atleta adversário ali, e ele nada mais faz do que sair para trás, se defender. Quando ele vê o atleta vindo, ele faz o gesto dele é de proteção, é de defesa realmente, né? E ele é pequenininho, o cara é grandão, empurra ele longe, o árbitro vem dar vermelho para os dois. A gente entende isso da arbitragem como controle de jogo, né? Dar vermelho para os dois para debelar qualquer tipo de situação. Mas restou claro e evidente, excelência, que não houve qualquer conduta infracional perpetrada pelo atleta Pedro Amaral, motivo pelo qual a defesa do Atlântico Erechim, nessa manhã, de forma absolutamente tranquila, pugna pela absolvição, filiando-se ao pleito da douta Procuradoria, eis que não houve cometimento de infração disciplinar perpetrada pelo atleta da equipe do Atlântico Erechim. Caso não seja esse vosso entendimento, que de fato não se espera, mas por amor ao argumento, pugnamos pelo apenamento mínimo dos 250, convolado em advertência, levando-se em consideração a vida pregressa do atleta, jamais passou por essa corte, um atleta disciplinado, um atleta que não tem histórico de qualquer tipo de situação. Finalizo agradecendo pela oportunidade de estar diante de vossas vezes, primeira vez que estou diante dessa comissão, eu que estou em Curitiba, no Paraná,
e é uma honra. Sou do Rio Grande do Sul, sou de São Leopoldo, mas moro em Curitiba há muitos anos, e é uma honra poder estar convosco, revendo meu amigo Luiz Eduardo Barbosa, um dos maiores advogados esportivos do país, então é uma honra, e mais uma vez agradeço pela paciência de vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada, doutor Eduardo. Eu passo a palavra ao doutor Luiz. Senhora presidente, agradecer as palavras do doutor Eduardo, mas que é isso, não chega tanto. É bom quando a gente pega um advogado combativo que apresenta as provas, que pode facilitar o trabalho do julgador, da procuradoria, né? E aqui demonstrou claro, de forma clara, o doutor Eduardo sempre produz provas, eu acompanho também lá quando atuo lá no Tribunal do TJD do Paraná, ele também atua no Rio de Janeiro, no STJD, na Federação do Rio também, então sempre apresentando provas, buscando sempre a melhor defesa dos seus clientes. No caso aqui, ficou claro para mim que o atleta William, da ASF, que começou toda a confusão, que empurrou o atleta, o outro atleta, o Pedro, ele não comete nenhum ato a ser caracterizado pela infração artigo 250 do CBJD. Então, eu pugno pela condenação do William em uma partida sem advertência e absolvo o atleta Pedro Amaral. Doutor Rogério. Senhora presidente, também acompanho o voto do relator, doutor Luiz Eduardo, em uma partida para o William, sem advertência e absolvição do Pedro. Doutor Renan. Vou acompanhar a relatoria também, saudando o doutor Eduardo. São Leopoldo em luto por ter perdido, né, a classificação para o Gauchão do ano que vem, liderou todo o campeonato da A2, e aí chegou na hora da pomada, tomou choque para o maior adversário e perdeu a classificação para o Novo Hamburgo, né, doutor? Nem se fizeram presente ontem na sessão do campo, acho que estavam todos em luto, de cabeça inchada. Mas faz parte, é da bola. Como eu falei ontem, essas coisas acontecem no futebol, no basquete raramente, no vôlei quase que nunca, né? Mas na bola isso acontece, não adianta perder a classificação. Um abraço, doutor Eduardo. Obrigado igualmente, doutor. Lendo o voto, então, desta súmula, processo 14 da pauta, ficou o atleta William Santos condenado em uma partida e o atleta Pedro Amaral absolvido. Esse foi o voto do processo de súmula 35.443/84 da nossa pauta. Eduardo, grande abraço. Obrigado. Só peço a palavra, senhora presidente, para me despedir, agradecer mais uma vez e desejar um profícuo dia de julgamento às suas excelências. Forte abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Temos mais alguma... Carla? Eu acho que acabou as preferências, senhora presidente. Não. Nenhum pedido a mais para mim. Ok. Então, vamos para o primeiro da pauta, que é de relatoria do doutor Renan. Vamos lá, excelência. Vou ver aqui só. Acho que a gente vai ter uma sequência agora de alguns, né, do infração do 191, né, por questão de massagista, essas coisas. 191 e 213 algumas vezes. Tá. Temos aqui, então, o primeiro processo da pauta, processo número 3394278/25, trata-se de Gauchão Futsal Sicredi Sub-13, partida de Penharol versus Vancouver. Alguém pelas agremiações? Pelo visto, não pela tela. Vamos ao relato, então. Vancouver Palhuca, a entidade esportiva deixou de cumprir o regulamento geral das competições pelo descumprimento já quase que frequente nesse tribunal da não apresentar massagista, fisioterapeuta ou médico, infringindo o artigo 48, parágrafo 1º do regulamento. Em assim agindo, restou em curso o artigo 191.3 do CBJD e a certidão de antecedentes é um pouco longa. Existe antecedente por 211, que é a falta de segurança na praça, que destinou. 191.3 tem 1, 2, 3, 4, 5 antecedentes específicos, e mais 213, que é confusão,
Basicamente, esse relatório, senhora presidente. Obrigada, doutor Renan. Eu passo a palavra ao doutor Alberto. Presidente, eu opino pela condenação em R$ 800, com 82 ficando em R$ 400, tendo em vista os antecedentes. É o que você requer. Doutor Renan. Na ausência de qualquer tipo de defesa, e muito bem ponderado pelo doutor Alberto, que labuta em todas as comissões aqui, ele sabe bem qual a dosimetria que tem que ser aplicada, principalmente se levando em conta ser uma categoria lúdica, sub-13, eu acolho a promoção da Procuradoria, também penalizando em R$ 800, com o benefício do artigo 182, findando em R$ 400. É como voto. Doutor Rogério. Acompanho na íntegra o relator. Doutor Luiz. Senhora presidente, acompanha, inclusive é a última punição aqui do clube foi semana passada, né, 191, ainda perdeu o ponto no 214, ou seja, ele vem de uma sequência de erros, né, e você vê que as punições a gente tem no mês 6 uma, 213, depois 191.3 em 6 de agosto, depois dia 14 de agosto novamente, então realmente não tem como a gente não aplicar essa multa de R$ 800 com aplicação no 82, reduzindo para 400. Sim. Lendo o voto, então, do nosso primeiro processo da pauta, de súmula 33, 94, 278, restou a entidade Rancover, multada em R$ 800, com a aplicação do artigo 182, passou para R$ 400 de multa. Processo seguinte é o processo de relatoria do doutor Rogério, segundo da pauta. Senhora presidente, agradeço a palavra. Trata-se do processo disciplinar 3394471 de 25, partida entre Jean Carlos Vargas da Silva May, o Esmeralda Foods, e a Associação Somos Família Futsal, a ASF. Competição foi pelo Gauchão Futsal Sicredi Sub-13, no dia 6 de julho de 2025, no ginásio do Esmeralda. Trata-se de denúncia oferecida pela douta Procuradoria deste Tribunal de Justiça face à infração ao artigo 213, inciso 1, parágrafo 1º do CBJD, supostamente cometida pela Esmeralda Foods. Segundo a denúncia, a equipe Esmeralda Foods deixou de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens na praça de desporto, tendo em vista que, após o término da partida, um torcedor não identificado entrou em quadra e se dirigiu à equipe de arbitragem e, além de reclamar de lances ocorridos durante o jogo, proferiu ameaças, afirmando que os árbitros deveriam apanhar mesmo. O torcedor foi contido pelo treinador do Esmeralda, o senhor Thiago Varreira, e retirado de quadra. Foi feito contato com a segurança pública, porém os mesmos não puderam comparecer no momento. Em seguida, os ônibus foram controlados e a equipe de arbitragem deixou o local com tranquilidade. A súmula da partida dispõe exatamente o que fora reproduzido na denúncia. Assim agindo, a equipe da Esmeralda Foods, entidade esportiva, restou em curso no artigo 213, inciso 1, parágrafo 1º CBJD. Aportou aos autos certidão de antecedentes positivas da equipe denunciada, inclusive pelos mesmos motivos. A denunciada foi devidamente citada para apresentação de sua defesa na sessão ordinária, não tendo aportado os autos de defesa escrita. Este é o relato, senhora presidente. Obrigada, doutor Rogério. Passo a palavra ao doutor Alberto. Presidente, analisando aqui, vendo que já houve um caso muito semelhante, já com antecedente, julgado no dia 23 de julho, eu opino pela condenação também, no dia 25 de julho, melhor dizendo, eu opino pela condenação em R$ 600, com 82 ficando em R$ 300 para ir majorando a pena da entidade. É o que se requer. Doutor Rogério, por favor, voto. Diante dos fatos narrados, né, em que pese e conste na súmula que a arbitragem, após os ânimos se acalmarem, saiu com tranquilidade, que o invasor fora contido pelo treinador da própria equipe, a gente não pode fazer vista grossa, principalmente se tratando de competição de atletas em formação, né. Saliento ainda que
que conforme o artigo 213 prevê a forma de desoneração da responsabilidade, qual seja a comprovação de identificação e detenção do autor da desordem, com a apresentação à autoridade policial competente, registro de boletim de ocorrência contemporâneo, situação que, salvo o melhor juízo, não ocorreu. Então, pelo exposto, levando em consideração a reincidência, voto pela condenação da Esmeralda Foods a pena de multa de R$600, conforme o artigo 213, reduzida pela metade em razão do artigo 182 do CBJD. Passo a palavra ao doutor Renan para o voto. Doutor Renan. Obrigado, Excelência. Eu vou acompanhar o voto relator, porém vou divergir da dosimetria. Aqui também teria, no meu caso, também seria o caso 213.2, invasão de quadra, tá aí, peitar o árbitro, além da desordem, houve invasão de quadra, razão pela qual eu estou votando na pena de R$1.000 com benefício do artigo 82, findando em R$500. É como voto. Doutor Luiz. Senhora presidente, até entendo o argumento do doutor Renan, mas eu vou acompanhar o relator. Tem uma questão aqui que eu acho que seria... Eu até se tivesse tido a identificação da pessoa pelo clube, o clube tivesse apresentado, eu até absolveria, porque teria identificado, porque eu sei que local, a polícia não gosta de fazer registro de ocorrência, não vai. Aqui no Rio de Janeiro nós temos vários problemas nesse sentido, a polícia ela não comparece muitas vezes, mas os clubes têm buscado também fazer identificação de quem invadiu, essas coisas todas. Mas nesse caso aqui não houve identificação, não houve mais um desdobramento. Se tivesse sido apresentado na defesa, acho que seria possível, mas nesse caso aqui eu acompanho o relator nos R$600, mesmo com 82.300. Obrigada, doutor Luiz. Lendo o voto, então, do processo segundo da nossa pauta, restou a entidade Esmeralda Foods, condenada em R$600, com aplicabilidade do 182, uma multa de R$300, sendo a súmula 33.94.471. Esse foi o voto. Foi sub-13, por isso que eu acho que a multa de 600 estaria... Por ser sub-13, a multa de 600 estaria bem enquadrada. Passando para o próximo agora, é o processo de número 3 da pauta, o 33.94.515, de relatoria do doutor Renan. Por favor, doutor Renan. Obrigado, presidente. Trata-se também competição Gauchão Futsal Sicredi, sub-13, Associação Esportiva AGF Uruguaiana versus Escolinha de Futsal Academia 100, fato recorrente, como já dito no relatório anterior. A Escolinha de Futsal Academia 100 não apresentou um massagista, fisioterapeuta ou médico para a partida, infringindo o artigo 48, parágrafo 1º do regulamento. E assim, agindo, estou em curso do artigo 1913 do CBJD, sendo sua certidão positiva por infração ao mesmo artigo em outubro do ano passado, de 24. É o singelo relatório, senhora presidente. Obrigada, doutor Renan. Por favor, a palavra ao doutor Alberto. Presidente, muito embora ele já possa receber a advertência, eu entendo que o fato de não ter massagista sub-13 é um fato grave, razão pela qual eu opino pela condenação em multa de R$400, com 82 ficando em R$200. Doutor Renan. Acolho a promoção da Procuradoria e faço das suas palavras o meu voto. O doutor Rogério. Eu acolho o voto do relator, só tem uma pequena diferença de valores, eu até tenho a mesma equipe aqui no próximo processo, eu boto em R$300 a pena de multa, com a diminuição para 150 em razão do artigo 182. Acho que a gente aqui poderia chegar num consenso aqui dessas multas, né, tendo visto os outros julgamentos que vão ter, né? Concordo plenamente. Porque a gente, assim, aquelas que são reiteradas, como a do processo, o primeiro processo da pauta, que já havia uma reiteração, a gente deu 800,
para cair para 400. Essa agora, ela já é praticamente, seria primária em pouco tempo agora, trata-se de sub-13, e a gente fala de multa que começa em R$100, né? A gente estaria falando aqui nesse primeiro, na condenação, né, dela, eu até pondero com o doutor Renan, de repente a gente chegar num consenso aqui de um valor comum, doutor Renan. Eu não sei, doutor Luiz Eduardo, eu joguei futebol desde que me conheço por gente. Sim, famoso. E as lesões que tive na infância carrego até hoje, na vida. Né? Razão pela qual eu não entendo o motivo de, é menor, vamos deixar passar em branco. Eu acho bem pelo contrário, nós temos que preservar a saúde dos menores, né? E quem quer disputar uma competição federada tem que ter um mínimo, né, de organização. Perdão, doutor Luiz Eduardo, mas é a forma que eu vejo. Eu tenho ligamentos abertos até hoje por entradas desleais dentro de uma partida, tenho hérnia na coxa direita de bater tiro de meta de forma errônea, por não ter uma orientação. Então, são coisas que eu não consigo distinguir por idade, o porquê que eu vou valorar ou não a prestação de serviço obrigatória até pela integridade física dos atletas. Não, sim, doutor. A minha questão aqui é porque houve uma ponderação do doutor Alberto, não na sessão passada, na sessão retrasada, onde nós julgamos um caso semelhante, onde foi levantado a questão de que a diária do massagista seria R$150. Então, a gente estaria aplicando o dobro pela punição quando a gente está falando de um primeiro caso, assim, onde já existe esse lapso temporal. Aí claro, doutor, eu entendo, mas no caso aqui eles já foram sopesados, o primeiro relato recebendo advertência. No caso, não deram bola, né? E aí fica aquela questão do contador de feijões. É mais barato eu não levar e de repente não ser denunciado, e eu botei na guaiaca 150 pila, ou eu gastar 150 pila. Então, além do que eles gastariam, tem que ter uma pena. Perdão, é a minha opinião, doutor Luiz Eduardo. Eu vou acompanhar o relator, porque está dando o dobro do que seria, pelo menos, a diária nesse primeiro momento, já que ele até teria direito a uma advertência, se fosse o caso, essas coisas todas, né? Por isso que eu ficaria nessa questão dos R$300 por ser o dobro da diária. Acompanhe o relator, senhora presidente. Obrigada, doutor Luiz. Então, o doutor Renan deu 400. 400 também. Não, ele deu 400, o doutor Rogério 300, eu 300, o doutor Renan 400. Momento, doutor Luiz. Doutor Renan deu 300? Não, 400. 400, doutor Rogério 300? Isso, e eu 300 também. O meu foi 300 com a redução, né? Isso. E o meu também, 300 com a redução de 150. Então, resta a escolinha de futsal, academia 100, condenada em 300 com redução para 150 com aplicabilidade do 182. Nosso processo 3 da pauta, súmula 33.94.515. Passando ao número 4, agora de relatoria também do doutor Luiz. É o 33.95.109. Senhora presidente, trata-se de denúncia ofertada pela Procuradoria Imperial Adesban em Penharol, Gauchão Sub-15 de 2025, partida realizada em 27/7/2025 no ginásio do Colégio Murialdo. Narra a denúncia infração das duas equipes, sendo a Adesban
a entidade teria deixado de cumprir o regulamento específico da competição a relacionar somente 9 atletas para a partida, infringindo assim o artigo 16 do regulamento, que fala que as equipes deverão relacionar obrigatoriamente no mínimo 10 atletas. Em razão disso, pede a punição 191, inciso 3, e no fato 2, alega que o Penharol deixou de cumprir o regulamento ao não apresentar massagista ou fisioterapeuta ou médico para a partida, infringindo assim o artigo 48, o parágrafo 1º, razão pela qual requer a aplicação do 191, inciso 3. O Adesban, ele não é primário, ele tem uma condenação no 214, no dia 14/8, e o Penharol, isso de 2025, e o Penharol, ele tem 2 condenações, uma no 213 e uma no 206, ambas de novembro do ano passado. Esse é o relatório, senhora presidente. Obrigada, doutor Luiz. Eu passo a palavra à Procuradoria, doutor Alberto. Em relação ao fato 1, eu opino pela condenação em 400 com 182 ficando em 200, porque a regra é até sub-13 tem que ter no mínimo 10, né, sob pena de dar perda de pontos. Nós estamos sub-15 também, já houve tal fato, e é para ter a alternância de atletas. Em relação ao fato 2, novamente, pela falta de massagistas, fica então R$150, conforme o entendimento de vocês, já com 82, né, tendo visto que esse é o primeiro fato. É o que se requer. Obrigada, doutor Alberto. Doutor Luiz? Senhora presidente, tinha até anotado as mesmas condenações pedidas pelo doutor Alberto aqui, 400 com 82.200 e 300 para o fato 2 do Penharol. Doutor Renan? Com o relator, senhor presidente. Obrigada, doutor Rogério. Acompanho o relator, senhora presidente. Então, lendo o voto, a primeira denunciada, a Desban, ela recebe uma multa de 400, com a aplicabilidade do 182, fica multada em R$200. E a segunda entidade, Penharol Futebol Clube, ela é multada em R$300, com a aplicabilidade do 182, resta a pena de multa de R$150. No processo 4 da pauta, súmula 33.95.109. Agora, processo número 6, processo 33.95.312, que também é relatoria do doutor Rogério. Obrigado pela palavra, senhora presidente. Trata-se do processo, partido envolvendo entre a Associação Esportiva a JEF de Uruguaiana e a Escolinha de Futsal Academia 100, realizada pelo Gauchão de Futsal Secreto Sub-15, realizada no dia 26 de julho de 2025, no ginásio Chimitão. Trata-se de denúncia oferecida pela douta Procuradoria deste tribunal, face à infração do artigo 191, inciso 3º do CBJD. Segundo a denúncia, a Escolinha de Futsal Academia 100 deixou de cumprir o regulamento geral das competições ao não apresentar massagista ou fisioterapeuta ou médico para a partida, infringindo assim o artigo 48, parágrafo 1º do referido regulamento. A súmula da partida dispõe exatamente o que foi reproduzido na denúncia, aportou aos autos certidão positiva de antecedentes da equipe denunciada, e a denúncia foi devidamente citada a denunciada foi devidamente citada para apresentação de sua defesa, não apresentando a mesma. Este é o relatório, senhora presidente. Obrigada, doutor Rogério. Passo a palavra ao doutor Alberto. Deixa eu ver se eu peço desculpas, presidente, eu estava mandando. Esse é o final 312, doutor Rogério? Exato. Tá. Então eu opino final, isso. Os R$300 fica 150, né? Não tem antecedentes, ou eu estou enganado? Tem um antecedente, eu opino então por 400 para 200. Tinha de advertência. Tinha de advertência. Né? Eu opino de 400 para 200. Doutor Rogério. A justificativa é a mesma já apresentada para a equipe 100 no outro processo. Eu aplico a multa de 300 reduzida para
para 150 em razão de 182. Doutor Renan? Com a relatoria, senhora presidente. Doutor Luiz? Com a relatoria, senhora presidente. Então, resta a Escolinha de Futsal Academia 100, condenada em R$300, com aplicabilidade do 182, com a pena de R$150, no sexto processo da súmula, da pauta, com súmula 3395-312. Partindo para a seguinte, processo de número 7, 3395-364, do Dr. Luiz. Senhora presidente, trata-se de denúncia da CEP contra o Penharol, onde narra a denúncia que a equipe do CEP deixou de cumprir o regulamento por não ter apresentado na súmula, na hora da partida, o massagista, mesmo caso dos outros processos, e a equipe ela é primária. Ela é primária. Então, por se tratar de sub-15, senhora presidente, eu vou aplicar a pena de R$100 convertida em advertência. Desculpa, de R$150 convertida em advertência. Doutor Alberto? Já adiantei o voto, Alberto. Nada a opor. Doutor Rogério? Acompanho a relatoria, excelência. Doutor Renan? Acompanho a relatoria, um voto de confiança. A primeira infração, entendo que a advertência fica de bom tamanho. Em voltando aqui, já está anotado aí a... Já vai ganhar, fazer um pouquinho mais embaixo. 300, 400. Então, assim sucessivamente. Resta a entidade Clube dos Empregados da Petrobras, a CEP, condenada em uma pena de R$150, com aplicabilidade convertida em advertência. Nosso sétimo processo da pauta, súmula número 3395-364. Passando ao próximo, número 8, que é a mesma entidade do processo número 4, que é a entidade Penharol Futebol Clube, processo de súmula 3396-224, do Dr. Luiz. Senhora presidente, mesmo caso, partida realizada no dia 27/7, que foi a mesma data da partida do sub-13 do processo número 4. Então, o mesmo massagista que não estava no sub-13 não estava no sub-15, razão pela qual a primariedade sempre, a condenação sempre parte do dia seguinte, né? Não podemos falar de reincidência para esse caso específico, para a mesma data de julgamento, razão pela qual condena em 300 com a aplicação do 182-150. Doutor Alberto? Nada a opor ao presidente. Doutor Rogério? Acompanho a relatoria. Doutor Renan? Com o relatório. Então, resta a entidade Penharol Futebol Clube, condenada em R$300, com aplicabilidade do 182, R$150. Nosso oitavo processo da pauta de súmula 3396-224. Passando agora ao número 9 da pauta, é o número 3417-473, do Dr. Renan. Vamos lá, senhora presidente. Aqui já vamos tirar as crianças da sala, já estamos falando de sub-20. Já mudou um pouco a figura. Que é a bem da verdade, denunciada Tapejara Futsal, por também descumprir o artigo 48, parágrafo 1º, não apresentando massagista, fisioterapeuta ou médico para se fazer presente na partida. Vejo aqui tem uma extensa lista de antecedentes do Tapejara Futsal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 antecedentes e diversos pelo 193
salvo o melhor juízo, somente o primeiro por dar causa ao atraso do início da partida, o resto tudo por descumprimento do regulamento, ausência de qualquer tipo de defesa, e as multas do 1913 estão sendo sempre aumentadas em virtude do descumprimento de regulamento. Esse é o singelo relatório. Doutor Alberto, alguma palavra? Presidente, eu opino pela condenação em multa de R$ 800, já com 8.2, tendo em vista o último antecedente, dia 6 de agosto. Obrigada, doutor Alberto. Doutor Renan? Tá ok. Posso para o voto, presidente? Sim. Vamos lá, então. Tendo em vista a reincidência específica da agremiação, que foi aumentando de forma paulatina suas multas, eu voto na penalidade da agremiação em R$ 1.600, com benefício do artigo 8.2, findando em R$ 800 pela infração novamente. E nós estamos falando aqui já na porta do profissional, como eu disse, já tiramos as crianças, nós estamos falando de sub-20, razão pela qual eu voto em R$ 800, já com benefício do artigo 8.2 para a agremiação. Doutor Luiz? Senhora presidente, acompanha o relator. Realmente, essa agora não tem como fazer diferente. Doutor Rogério? Da mesma forma, não há como fazer diferente, acompanha o relator. Então, o voto fica, resta a entidade Tapejara Futsal, condenada em R$ 1.600, aplicabilidade do 182, condenada em R$ 800 de multa. Nosso nono processo da pauta, súmula 17473. Passando para o 10º processo, também é de relatoria do doutor Rogério, é o processo 34.17.530 da pauta. Obrigado pela palavra. A mesma coisa, sub-20 também, partida entre o Arsenal Esporte Clube e Tapejara Futsal. Pelo Gauchão Sicredi sub-20, data de 12 de julho de 2025, no ginásio Menão. A denúncia foi baseada no artigo 191, inciso 3º CBJD, segundo a qual Tapejara Futsal deixou de cumprir o regulamento da competição, não apresentando massagista. A súmula dispõe exatamente que for reproduzido na denúncia, aportou aos autos vasta certidão de antecedentes da equipe denunciada. Este é o relatório, senhora presidente. Obrigada, doutor Rogério. Doutor Alberto, o voto. Presidente, é série C, né? Eu opino por condenação em R$ 500, com 8.2, ficando em 250. Doutor Rogério. Senhora presidente, o voto vai no mesmo sentido do anterior, condenação de R$ 1.600, com benefício da redução em 50%. Doutor Luiz. Acompanha, senhora presidente, é o mesmo caso, foi no mesmo dia do outro processo, as 4 condenações, então, 1.600 reduzindo para 800. Doutor Renan. Acompanho a relatoria, ausência de qualquer defesa ou justificativa, razão pela qual, muito bem analisado pelo relator. Fica condenada, então, a entidade Tapejara Futsal numa pena de multa de R$ 1.600, reduzida pelo 182, aplicabilidade do 182 a R$ 800. Nosso processo de número 10 de hoje da pauta, de súmula 34, 17.530. Indo agora ao nosso último processo, o número 11 da pauta, 34.322.77, de relatoria do doutor Rogério. Obrigado pela palavra. Trata-se do processo na partida realizada entre a Associação Três Maiense de Futsal,
União Agronegócio versus a Associação Catuípe de Esportes, a Catuípe Sicredi, pelo gauchão de futsal Sicredi Série C de 2025, na data de 5 de julho de 2025. A denúncia oferecida pela douta Procuradoria foi em face ao artigo 191, inciso 3º do CBJD, segundo a qual a Associação Catuípe deixou de cumprir o regulamento geral das competições a não relacionar seus atletas e membros da comissão técnica no sistema GIOCO, em tempo hábil, infringindo assim o disposto no artigo 44 do referido regulamento. A súmula dispõe exatamente o que fora reproduzido na denúncia, assim, agindo a equipe Catuípe, restou em cursa no artigo 191, inciso 3º CBJD, não aportou os autos de certidão de antecedentes da equipe denunciada, e também não houve defesa. Este é o relatório, senhora presidente. Obrigada, doutor Rogério. Passo a palavra ao doutor Alberto. Presidente, eu entendo que aqui, eu acho que eu me manifestei errado no processo anterior aqui, eu opino novamente por multa de R$500, tendo visto que se trata de Série C. Ok, doutor Rogério, muito obrigada. Doutor Alberto, muito obrigada. Doutor Rogério? Então, diante dos fatos narrados, em que pese a equipe do Catuípe não ter apresentado defesa, o que dificulta o entendimento da situação para que não fossem atendidos os requisitos para cumprimento integral do regulamento, eu voto em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 91, em razão de não haver antecedentes para transformar a pena de multa em advertência. Rogério, que ficou 500, quanto foi a multa? Isso, de 500 para transformar em advertência. Doutor Renan? Excelência, eu vou votar, ao fim e ao cabo vai dar o mesmo voto, doutor Rogério. Ontem estávamos até numa discussão aqui no TJD do campo, aqui do Federação Gaúcha. Eu entendo, pode ser minha visão errônea, mas eu entendo que para se converter em advertência tem que largar da pena mínima, razão pela qual eu voto em R$100, convertendo em advertência com o doutor Rogério. Que eu acho faço essa retificação, então, vou pela pena mínima. Eu iria... ao meu entendimento, salvo o melhor juízo. Perfeito. Então, voto em R$100 também, convertendo advertência. Ao fim e ao cabo, vai dar o que votou o relator. Não, está retificado, então, pena mínima de R$100, então pode acompanhar na íntegra o voto. Até mesmo, eu também ia fazer esse voto, porque até mesmo para poder, em razão do outro processo, que era, não era pelo descumprimento do 44, era pelo 48, né, mas a gente aplicou 100, então eu iria aplicar 100 mesmo. Ok, então o voto fica a entidade Catuípe Sicredi, condenada em R$100, transformando essa multa pecuniária em advertência. Esse é o processo 11 da nossa pauta, súmula 34, 322, 77. Acredito que já vencemos todos, pois já tínhamos julgado os últimos que eram de preferência. Vencemos já a pauta de hoje. Obrigado, presidente. Um prazer fazer parte dessa comissão, rever o amigo Luiz Eduardo, o amigo Rogério, conhecer a senhora, que eu ainda não havia feito sessão com a senhora. Eu só fiz esse comentário porque ontem o auditor condenou em 3 partidas e converteu a advertência. Fico, mas que é isso, cara? Da onde? Caiu de cabeça? Pensei que era comigo, né? Mas esse foi o único pensamento que me veio agora no voto. Senhores, uma boa quarta-feira a todos. Muito azar do seu Flamengo hoje, doutor Luiz Eduardo, e que o Internacional faça uma jornada épica e consiga ultrapassar o... Estava esperando da Globo do Brasil. Estava esperando essa mensagem sua agora, foi um prazer em revê-lo, Renan, mas infelizmente eu acho que será a terceira porrada seguida. Eu também acho, até vou começar a beber umas 4 horas da tarde para na hora do jogo já não saber o que está acontecendo. Um abraço a todos. Doutora Morgana também, e Carla, um abraço a todos, bom dia. Um abraço, bom dia, tchau, obrigado. Um grande abraço a todos, tchau.